Galera, não aguento mais, não aguento mais. Passaram dos limites. Vou ter que gravar esse vídeo aqui pra desmascarar essa parada aí, galera falando um tanto de coisa errada sobre valorização. Na boa, eu não vou deixar você que é apoiador aqui do canal, que me segue no Instagram, que tá inscrito aqui no YouTube, ficar ouvindo essa ladainha toda, essa mentirada toda aí sobre valorização mais um ano e perder muitas cartoletas com isso. Então eu vou te falar aqui por que você talvez não ganhou 60 cartoletas nas primeiras rodadas, nas 3 primeiras rodadas, e como fazer isso, porque isso é muito possível fazer se você não acreditar no que andam te falando por aí. Vou falar todas as regras aqui de valorização, então se liga no vídeo, acompanha até o final porque vai valer a pena. Eu vou falar muita coisa aqui que é bem contrário ao que o pessoal anda falando por aí, e eu estudei muito para chegar nesse resultado sobre a valorização do Cartola. Olha, primeira rodada é o mais fácil, né? Todo mundo já sabe, isso aí o pessoal até que fala certinho. Você tem que escalar o cara mais barato e que tem potencial de ir bem na rodada. Então aqui, por exemplo, né, olhando aqui no site do Grupo do Cartola, a gente tem aqui o Gilberto, que tem uma média muito boa, né? Vai jogar em casa, vai jogar contra o Santos, e ele precisa fazer 2,1 para começar a valorizar. Então, se ele fizer 2,1 pontos, ele não vai perder nem ganhar cartoletas. Mas se ele fizer 3 pontos, 4 pontos, 5, 10, ele vai ganhando mais cartoletas aí. Então o Gilberto é uma boa, porque ele está muito barato e tem potencial de metade de ir bem na rodada. O Guilherme Arana também não tá caro, né? Custa 9 cartoletas pelo potencial do Arana, pelo jogo aí contra o Fortaleza, também é uma boa para ganhar cartoletas na primeira rodada. Mas e na segunda e na terceira, que é onde todo mundo te confunde, fala um tanto de coisa errada, né? Várias fontes aí falando errado, então eu vou falar aqui pra galera que segue o Guru qual que é a versão correta, que acontece todo ano aí, galera. Todo ano é a mesma coisa. A segunda rodada é a rodada que você pode ganhar mais cartoleta, é a sua melhor oportunidade do Cartola, é a mais fácil de valorizar. Ah, e lembrando também que até no final desse vídeo eu vou falar aqui como você faz para entrar nos nossos grupos de WhatsApp, porque vai ter uma condição completamente imperdível, beleza? Para você receber aquelas dicas ali no seu WhatsApp, ter acesso completo no nosso site, concorrer a camisa oficial, premiação em dinheiro, tudo mais, beleza? Então olha só, os jogadores que mitaram na primeira e tem uma boa chance de ir bem na segunda, é quem você tem que escalar na segunda rodada, tá bom? Então se o cara foi bem na primeira e tem chance de ir bem na segunda, é uma boa para você escalar. E é mais importante a pontuação dele na segunda do que na primeira, tá bom? Se ele for bem na primeira, melhor ainda. Mas, claro, a pontuação dele na segunda é até mais importante. Mas lembrando que a pontuação dele na segunda rodada você não consegue controlar. Você consegue controlar o que já passou. Então, a pontuação dele, quando você estiver ali na segunda rodada, se você escolher os caras que imitaram na primeira e você acha que vai bem na segunda, melhor ainda. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Vou pegar aqui o Sander e o Kleber no ano passado, tá? Então vou considerar aqui o Sander lateral e o Kleber atacante do Ceará no ano passado. Na primeira rodada, o Sander fez 4,3 e o Kleber fez 9 pontos. Beleza. Terminou a primeira rodada, o Sander estava valendo 8,19 e o Kleber 9,97. Então eles estavam valendo o mesmo preço, né? 20 centavos ali de cartoleta só de diferença, um valendo 8,19 e o outro valendo 7,97. Os dois estavam custando o mesmo preço. E na rodada 2, os dois fizeram 9,1 pontos. Então os dois foram muito bem na segunda rodada, fizeram 9,1 pontos. E o que aconteceu? O Kleber valorizou 4,62 e o Sander não. O Sander valorizou 3,17. Por que o Kleber valorizou mais de uma cartoleta a mais do que o Sander? Ele valorizou mais que o Sander, bem mais que o Sander, porque na primeira rodada ele tinha feito 9 pontos e o Sander tinha feito 4,3. Então a primeira rodada vai influenciar sim, mas claro, a segunda é mais importante. Tá? E aí quando você for escolher seus jogadores para a segunda rodada, né, daqui uns dias ainda, você tem que pensar aí quem tem muita chance de ir bem na segunda e foi bem na primeira, tá? Então é muito importante saber isso daí. E vou falar também mais um detalhe extremamente importante
na segunda e na terceira rodada. Ah, Luiz, então você tá falando que na segunda rodada a gente tem que escalar quem ficou muito caro na primeira? Muita gente confunde isso aí. Não fala que eu falei isso não, pelo amor de Deus. Não fala que eu falei isso não. E aí um negócio que todo mundo confunde na segunda rodada é o seguinte: o cara chega e fala assim, olha, tem que escalar quem foi bem na primeira. Aí a pessoa já entende, tem que escalar quem tá valorizado então. E aí o outro vai e entende, tem que escalar quem tá caro. Calma aí. A gente tem que escalar quem pontuou bem na primeira. Consequentemente, o jogador vai estar valorizado sim. Mas olha para você ver o caso do Marinho. Quer ver? Vou entrar aqui no site e te mostrar o caso do Marinho. Ele não tá provável, então tirei aqui o filtro dos prováveis. E aí o Marinho, ele não tá provável para jogar contra o Bahia, tá como dúvida. E ele custa 23 cartoletas, é o jogador mais caro do Cartola. Mas na segunda rodada vai ter um tanto de gente falando, vou escalar o Marinho porque ele está caro e eu vou ganhar cartoletas com ele. Mas não, você pode escalar os valorizados, mas o Marinho ele não estará valorizado, né? Se ele não jogar a primeira rodada, na segunda é furada demais escalar o Marinho, porque ele vai estar muito caro e ele não jogou na primeira rodada. Então ele vai perder muitos pontos aí se não der uma mitada astronômica na segunda rodada. Então fuja dessa cilada, tá? Estar caro é diferente de estar valorizado, porque o cara que está valorizado, ele pontuou bem na primeira rodada. E agora um outro detalhe muito importante também. É o seguinte, a pontuação na segunda rodada é mais importante que a pontuação na primeira. Então você vai escalar quem foi bem na primeira, porque isso é o que você pode controlar. Mas vai contar muito mais para valorização o jogador ir bem na segunda rodada, tá bom? Então eu vou pegar um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, ele vai jogar contra o Sport na primeira rodada, é favorito, tá jogando muito. Então ele vai jogar contra o Sport na primeira rodada, vamos supor que ele foi bem nesse jogo. Na segunda rodada, você vai escalar ele de novo? Talvez não, porque o Internacional vai jogar fora de casa na segunda rodada, tá bom? E por outro lado, a gente tem o Veiga, por exemplo, que ele vai ter um jogo difícil contra o Flamengo, mas na segunda rodada ele vai jogar contra a Chapecoense jogando em casa. Então talvez valha mais a pena escalar o Veiga na segunda do que o Thiago Galhardo, porque o Veiga na segunda rodada tem um jogo muito mais favorável do que o Galhardo. Então é importante o jogador ter ido bem na primeira sim, mas cuidado, porque a segunda rodada é muito importante e até um pouco mais importante do que a primeira. Então escalem quem você acha que vai bem na segunda também. Não escala o cara na segunda que foi bem na primeira e vai ter um confronto casca grossa ali na segunda, beleza? E agora é aonde o bicho pega e aonde todo mundo fala isso aqui errado, velho. Pelo amor de Deus. Ano passado isso aqui deu muita confusão. Galera que me assistiu falando até agradeceu demais depois. E eu vou falar de novo, porque eu não quero te ver sendo enganado por essa baixaria aqui que a galera fica falando. É o seguinte, terceira rodada, o cara não jogou a primeira e não jogou a segunda. E aí chega aqui, nego fala que é a regra da primeira que vale para ele, porque ele não jogou a primeira e nem a segunda. Então, se ele custa 5 cartoletas, ele vai precisar de 2,10 para valorizar. Porque, por exemplo, o Gilberto aqui, ele custa 5 cartoletas. E aí ele precisa de 2,1 para começar a valorizar. Mas isso aqui é a primeira rodada. Na terceira rodada, não me venham com essa, não existe isso. Beleza? Galera que falar isso aí é porque não sabe nada de cartola. E aí o que acontece? O que aconteceu ano passado? Lembra o Rodolfo, zagueiro do Curitiba? Ele custava 5 cartoletas. Custava 5 cartoletas, o mesmo preço do Gilberto. O Gilberto precisa de 2,1 para começar a valorizar agora na primeira rodada. E aí o Rodolfo do Curitiba, zagueirão, não jogou a primeira rodada e não jogou a segunda. E foi o mesmo caso do Gil, do Corinthians. 5 cartoletas também, não jogou a primeira rodada e não jogou a segunda. E aí o que aconteceu? Na terceira rodada, os dois jogaram. O Rodolfo fez 2,5 e desvalorizou. Então ele fez menos do que o Gilberto precisa fazer e desvalorizou. E o Gil fez 4,4, uma pontuação boa, e valorizou 0,2. Ou seja, ficou elas por elas ali.
Então, se o jogador custar 5 cartoletas, mas não tiver jogado, ele vai precisar fazer mais pontos do que ele precisaria na primeira. Então não caia nessa armadilha de achar que o cara que não jogou a segunda vai ter facilidade para valorizar na terceira rodada, beleza? Não caia nessa, galera, não caia nessa, irmão. E outra pegadinha, essa aí é clássica, muito clássica, que o jogador tem que fazer mais pontos do que na rodada anterior para valorizar. Não necessariamente é assim. Claro que o jogador desvalorizado, ele tem uma chance maior de valorizar, né? Porque ele já tá com o preço dele foi jogado lá embaixo, então ele tem uma chance maior de valorizar sim. O cara que valorizou muito tem uma chance maior de perder cartoletas, de desvalorizar. Mas não quer dizer que ele tem que fazer mais do que na última rodada para ele valorizar, beleza? Ele pode inclusive fazer menos e valorizar um pouquinho, tá? Então, como é que você faz para saber isso? Olha aqui no site do Guru do Cartola, olha no aplicativo, é 100% gratuito, você pode ver aí a pontuação mínima certinha para cada jogador valorizar, para ele começar a valorizar. Então a gente disponibiliza isso aí para qualquer pessoa de graça, para você poder acompanhar pelo nosso aplicativo e pelo nosso site. Ah, Luiz, mas eu quero aquelas dicas extras, aquelas dicas que você dá certeiras ali, monta o time, eu quero resenhar com a galera no grupo do WhatsApp, eu quero interagir, quero ganhar prêmio. Fiquei sabendo que o Guru do Cartola dá uma camisa oficial por rodada, mais R$1.000 para o maior pontuador do mês. É verdade, meus amigos. E mais do que isso, a gente está com uma oferta, vai fazer, na verdade, a gente vai fazer uma oferta única, totalmente exclusiva para quem tiver nos nossos grupos de WhatsApp. São grupos de pessoas interessadas em entrar para o time Guru, que é o nosso programa de assinantes. Então, se você tem interesse em entrar para o time Guru, essa é a melhor oportunidade do ano, é o menor preço do ano e a gente vai fazer uma condição que é inigualável, nunca mais no ano a gente vai vender por tão barato igual nessa promoção. Para isso, você precisa estar no grupo do WhatsApp e eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo para você entrar no grupo. Então, entra logo, porque vai ser só nessa segunda e terça-feira. Depois, um abraço e aí você vai ter que pagar o preço mais caro mesmo, beleza? Então vem pro nosso time que só tem mito. Galera ganhou mais de 5.000 ligas oficiais do Cartola, considerando só as ligas anuais no ano passado, né? Fora outras ligas, inclusive do Catimba, que os assinantes ganharam ano passado. Então tô te esperando no nosso grupo VIP para você ter direito a essa oferta única e exclusiva. Vem comigo. E ó, já que você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou convidar também para você compartilhar esse vídeo aqui com um patinho seu. Chega pro seu patinho, aquele cara que sempre toma uma surra sua no Cartola e fala com ele, ó, tô compartilhando esse vídeo aqui com você porque você precisa aprender um pouco aí sobre Cartola, só para sacanear o cara. Vai lá, compartilha aí também. Tamo junto demais. Um grande abraço. Fui!